Iniciamos com função exponencial, onde temos dois gráficos, uma função crescente e decrescente. Antes de mais nada, a função exponencial é do tipo f de x igual a elevado a x, onde a é a base e x é o expoente. A mesma escrita vale para y igual a elevado a x, certo? Se temos a maior do que 1, o nosso gráfico da função exponencial fica crescente, estritamente crescente. Dizemos isso, estritamente crescente. Se o gráfico tem, na minha base A, valores entre 0 e 1, nós teremos uma função decrescente, um gráfico da função será decrescente. Dizemos estritamente decrescente, certo? Da definição, o A não pode ser de jeito nenhum negativo, tem que ser maior que 0, e simultaneamente ele tem que ser diferente de 1. Ele não pode ser 1, porque 1 elevado a qualquer valor será igual a 1, certo? O x faz parte do meu conjunto domínio. Meu domínio é o seguinte, está vendo assim o x na horizontal? Não há restrição para o domínio. Qualquer que seja o valor de x, existe uma base elevada a essa potência. Tomar muito cuidado com a imagem. Então vamos escrever o domínio da minha função exponencial é dado pelos reais, certo? Tanto negativo como positivo, certo? E na minha imagem da minha função exponencial, eu tenho todos os valores reais positivos, ou seja, com a exclusão do zero. Porque esse gráfico, que eu listei aqui de vermelho, ele não toca no eixo x. Ele tende a tocar, mas nunca toca, ele se aproxima de tocar. Então, não pode ser zero a minha imagem. A minha imagem são os valores de y, para qual existe um domínio da função R. Então, não há, a imagem é os reais, a exclusão do zero e os reais somente positivos. Claro. Aqui eu trouxe dois exemplos para a gente construir o gráfico da função y igual a 2 elevado a x e y igual a meio elevado a x. Uma crescente e uma decrescente, pois o valor de a aqui é igual a 2 e 2 é maior do que 1. E temos então uma função que vai ter o gráfico estritamente crescente. No caso de y igual a 1 sobre 2 elevado a x, eu tenho um valor que é menor do que 1 e ao mesmo tempo maior que 0. Eu terei um gráfico, uma função decrescente, estritamente decrescente. Vou esboçar de preto essa primeira aqui, certo? Primeira coisa, você faz uma tabelinha e chama de x o meu domínio e y a minha imagem. O valor que eu jogo para x, eu obtenho o valor de y, que é chamada de imagem. Aqui em 2 elevado a x, eu vou adotar menos 1 para x. 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2, que é meio. Ok? 2 elevado a 0, vou jogar 0 agora. 2 elevado a 0 é igual a 1. Onde eu tenho agora mais um valor, ou mais 2, se você preferir. 2 elevado a 2, 4. A minha função esboça o seguinte gráfico. Está aqui, xy. Ótimo. Quando eu joguei menos 1, eu encontrei meio. Se eu adotar 1 aqui, meio vai ser aqui. Quando eu joguei menos 1, eu encontrei meio. Quando eu joguei 0, está aqui, eu encontrei 1. Então, passo o traço, marca aqui. Quando eu joguei 2, é isso? Joguei 2, aqui é 1. Poderia ter jogado 1, mas eu joguei 2 direto, então deu 4. Então aqui é 1, 2, 3, 4. Está aqui, a minha função exponencial esboçada. Ela vai crescendo. À medida que o meu x aumenta, o meu y também aumenta. Diretamente proporcional, função crescente. Ótimo. Agora eu vou esboçar de azul a minha função y igual a meio elevado a x. Primeira coisa, vamos fazer uma tabela. Eu domino x, imagem y. No domínio eu vou jogar os mesmos valores que eu joguei aqui. Ou então, vamos jogar os mesmos valores. Menos 1, vou jogar menos 1. Meio elevado a menos 1. Esse aqui tem que tomar muito cuidado. Ó. Ficou meio elevado a menos 1. Inverte a base e troca o sinal de expoente. Certo? 2 elevado a 1, 2. Então, menos 1 resulta em 2. Claro? Quando eu jogo 0, meio elevado a 0, qualquer que seja o número elevado a 0, 1.
Agora eu vou jogar o 2, mesmos valores que joguei no anterior. 2. Meio elevado a 2 ficou assim, ó. Meio elevado a 2 é igual a 1 elevado a 2, 1. 2 elevado a 2, 4. 1 quarto. Então ficou 1 quarto. Ok. O meu gráfico vai ficar da seguinte forma. X e Y. Ótimo. Quando eu joguei menos 1, eu encontrei 2. Está lá em cima. Vou chamar o 1 aqui, então o 2 vai ser aqui. Ótimo. Quando joguei o 0, encontrei 1. Quando joguei 2, 1, 2, encontrei 1 quarto. 1 quarto é a metade da metade, está aqui. Então, vem lá de cima e vai decrescendo. Então, realmente, a função tem estritamente crescente se o A for maior que 1. E se estiver entre 0 e 1, a minha base, a função é estritamente decrescente. Vamos agora à equação exponencial. A minha equação exponencial é uma equação do tipo, vamos pegar aqui, A elevado a B é igual a C. Isso é uma equação exponencial, certo? Só que, aliás, A elevado a X igual a C, ou B, para ficar A e B, é apenas isso. Uma equação exponencial, você pode verificar aqui, ó, que no expoente eu tenho uma incógnita, valor que eu não conheço. Isso, muitas das vezes a gente consegue jogar valores, olhar, observar e já saber a resposta. Outras vezes não. A gente olha e não consegue definir o valor, a não ser desenvolvendo o valor da equação, desmanchando a equação até chegar no resultado da incógnita. Vou te dar um exemplo aqui, ó, mais embaixo. Ó. 2 elevado a x igual a 64. Da propriedade da potenciação, a gente já sabe que 64 é escrito na base 2 da seguinte forma. 2 elevado a x é o meu primeiro membro, igual a segundo membro, 2 elevado a 6. Está escrito ali. Então, a minha equação tem x igual a 6. Vou resumir aqui em cima. Ó, volta aqui um pouquinho. Se a minha base for igual, vou deixar escrito assim, A elevado a B igual a B elevado a, vamos pegar outro valor, C elevado a D, um exemplo. Se A e C forem iguais, eu vou chamar de A. Pode ser? Vamos lá. A e A são iguais. Se as bases são iguais, eu também igualo os expoentes. Certo? Certinho? Ok. E outra coisa interessante aqui. Eu vou ter algo parecido aqui. Ó. Tá vendo? Quando eu desmanchei a minha primeira equação. 2 e 2 são iguais? Sim. Então, x é igual a 6. Claro? Tudo bem? Certo. Outra coisa, umas propriedades muito interessantes, é o que a gente vai usar muitas das vezes, é o seguinte. Se eu tenho A sobre B elevado a 1, isso aqui é a mesma coisa que B sobre A elevado a menos 1. Isso vai acontecer. E a gente tem que lembrar dessa propriedade. Tá claro? Ótimo. Vamos a mais um aqui, um exemplo. 3 elevado a x é igual a 1 sobre 27. 27 na base 3. Para quem já entendeu de potenciação, 1 elevado a 1 sobre 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 é igual a 27. Vamos fazer o seguinte, ó, inverter a base e trocar o sinal desse expoente aqui. Vai ficar o seguinte, 3 elevado a x igual a 3 elevado a menos 3. Bases iguais, eu posso afirmar que x, então, é igual a menos 3. Obedecendo exatamente o que está aqui. Bases iguais, expoentes iguais. Claro? Ótimo. Agora vamos aqui, na letra C. 2 terços elevado a x igual a 9 sobre 4. Eu tenho a 9 na base 3 e 4 na base 2. Terei a seguinte forma. 2 terços elevado a x igual a 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Pela lei da potenciação, eu posso escrever 2 terços elevado a x igual a 3 meios, tudo elevado ao quadrado. Claro? Ótimo. Eu escrevi 3 sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado, que é a mesma coisa. E aí, chegou o momento que eu tenho bases trocadas. Eu só posso resolver uma equação quando eu tenho bases iguais. Aí eu consigo comparar os expoentes. No caso aqui, eu tenho inverso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa propriedade aqui, ó. Claro? Eu posso inverter, mas desde que eu troque o sinal dos meus expoentes. Aqui eu vou fazer isso. Claro? Então, vamos lá, ó. Vai ficar
2 terços elevado a x igual a 2 terços elevado a menos 2. Apliquei a regra. Ótimo. Agora, bases iguais, eu posso afirmar que x é igual a menos 2. Tá claro? Mais um exemplo, 2 elevado a x, raiz cúbica de 16. Então, vamos lá, vamos seguir. 2 elevado a x permanece no primeiro membro, no segundo membro. O que eu vou fazer? 16 na base 2, é 2 elevado a 4. Então, eu vou ter raiz cúbica de 2 elevado a 4, certo? Ótimo. Seguindo, terei 2 elevado a x e vou aplicar a propriedade da potência aqui, ó, onde essa regra aqui, eu vou escrever ela aqui em cima, ó, voltando. Ó. M é a minha raiz enésima a n. Isso aqui, ó, vou colocar m aqui e n de cá. Isso aqui é a mesma coisa que a elevado a m dividido por n. Vou aplicar essa regra aqui. Tá claro? Então é igual a 2 elevado a 4 sobre 3. Apliquei a regra. Certinho? Apliquei. Tudo faz parte da regra de potenciação que a gente já estudou. Então aqui eu tenho comparação, 2 e 2 iguais. Então x é igual a 4 terços. Claro? Aqui, um pouquinho mais complexa, né? Leva um tempinho mais, tem uma equação de segundo grau aqui. A gente deve lembrar que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, eu tenho a base 3, eu vou escrever 1 na base 3. Vai ser substituído por isso. 3 elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a 3 elevado a 0. Porque 3 elevado a 0 é igual a 1. E eu vou fazer a comparação. Bases iguais, expoentes iguais. E eu vou tratar dessa resolução aqui. Segue, por favor. Então, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Uma equação de segundo grau, você já resolveu bastante. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. É isso? 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Então, delta deu 1, onde a raiz de delta é mais ou menos 1. E aí vamos tratar o x, que é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Aqui eu tenho x' valendo 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4 dividido por 2, 2. Então, a solução aqui, eu tenho a equação, a solução é 2 e 3. Ótimo. Voltando aqui, fazendo favor, na letra F, eu tenho 9 elevado a x menos 3 elevado a x menos 2 igual a 0. E vou passar para cá para a gente desenvolver. 9 elevado a x menos 3 elevado a x menos 2 igual a 0. E aí eu vou chamar o seguinte, eu vou transformar 9 na base 3. 9 na base 3 é o mesmo que 3 ao quadrado. E olha que eu tenho um x aqui, tomar muito cuidado. Então eu terei 3 elevado a 2 vezes x, menos 3 elevado a x, menos 2 igual a 0. Ótimo. Aí que eu vou fazer um artifício aqui, eu vou utilizar y e vou chamar o y de um parâmetro, né? Que eu vou chamar o 3 elevado a x de y. 3 elevado a x é igual a y. E aí, vou substituir aqui. Apenas 3 elevado a x é y. Né? Observa que tem um 2 aqui. Se eu jogar o y no lugar de apenas 3 elevado a x, eu vou ter o seguinte, y ao quadrado. E aqui, eu vou ter menos y. E aqui permanece menos 2 igual a 0. Também uma equação de segundo grau, a gente vai desenvolver, onde você já está acostumado a resolver por delta. Delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 2, que vai dar mais 8, delta é igual a 9. A raiz de delta é mais ou menos 3. E aqui eu vou encontrar valores para y. Y igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho y' valendo 1 mais 3, 4 dividido por 2, 2. E tenho y duas linhas valendo 1 menos 3 menos 2 dividido por 2 menos 1. Ótimo. Tomar muito cuidado agora para desenvolver essa análise aqui. Observe o seguinte, ó. Eu chamei y de 3 elevado a x. Então, eu tenho que ter 3 elevado a x, 3 elevado a x igual a 2. Tá claro? E eu tenho que 3 elevado a x é igual a menos 1.
Tá claro? Tudo bem? Ótimo. Aqui eu não consigo obter valor nenhum. Aqui eu tenho que não convém, por quê? Vou te explicar por que não convém. Não existe um número a qual seja a potência de 3 que o resultado dê menos 1. Isso não satisfaz a equação exponencial. 3 elevado a 1 dá 3, 3 elevado a 0 dá 1. Não existe um número que eu vou elevar na base 3 e que dê menos 1. Isso contraria o gráfico. Vou voltar um pouquinho para te mostrar. Imagina isso aqui sendo o valor y. Certo? Eu volto um pouquinho. Vem cá, por favor. Ó, meu y não pode ser negativo. Está onde? Na imagem. Por isso, não pode ser menos 1, menos 2, menos 3, não pode ser negativo. Ok. Aqui pode. Porém, para se calcular isso aqui, você precisa de uma calculadora. Se você for desenvolver isso aqui, você vai bater em cima de logaritmo. 3 elevado a x igual a 2, você não vai achar uma potência à mão que consiga chegar a isso. Se você quiser, você pode fazer x igual a log, que nós vamos estudar mais adiante, log de 2 dividido por log de 3. Tá certo? Ok? A solução é esta. Claro.